Pessoal, enquanto estou num processo de monetização aqui, eu vou estar deixando as coisas mais light e fazendo conteúdos mais ligados a outros assuntos, música, né? Para quem não sabe, eu sou músico. Então, assim, nada melhor do que falar do Lorde Vinheteiro. E eu estou fazendo esse vídeo porque muita gente acredita que o Lorde Vinheteiro é um cara sincerão, é um cara honesto, por isso ele traz polêmicas e isso viraliza. E as pessoas acreditam no que ele fala. As pessoas falam, pô, o Lorde Vinheteiro fala coisas que eu não teria coragem de falar, né? E não é bem assim. Eu vou explicar para vocês por quê. Eu conheci o Lorde Vinheteiro não sendo um pianista, não como sendo um pianista. Ele é pianista, certo? Ele é músico, pianista. E eu sei, que eu já vi vários vídeos dele, que ele toca outros instrumentos. Ele não é só pianista, mas ele é especialista no piano. Ele pode ser multi-instrumentista, mas especialista no piano. O Lorde é um pianista e youtuber brasileiro, conhecido pelas performances no piano. Isso eu discordo, tá? Quanto estilo provocador e opiniões fortes nas redes. Ele não se destacou sendo um pianista. Eu não vi nenhuma obra dele magnífica até agora, né? Ele é um cara da música erudita, da música clássica, né? Ele interpreta Bach, Beethoven, tudo no piano, né? Um músico, um pianista clássico, podemos dizer assim. E eu não vi ele se destacar com música autoral, por exemplo. E assim, é óbvio que ele só viralizou quando ele viralizou, como agora ultimamente, nessa questão das fezes, né? Não vou ficar falando isso aqui toda hora, eu vou chamar de barro, né? Ele ultimamente viralizou por chamar todo mundo que ele não gosta de fezes, incluindo a MPB, o funk, o sertanejo, tudo, enfim. E então, na minha opinião, por ter esse vazio na música, né, como sendo um pianista, porque para você ser um pianista de destaque, você tem que, cara, fazer cara feia, suar, tocar muito, sabe? Tocar coisas mais, podemos dizer assim, não clichê, mas umas coisas mais complexas no mundo da música clássica, né? Para você se destacar, você tem que, né, ter emoção, tem que ter a maneira de tocar o piano, tudo isso influi, né? E óbvio, né, dependendo do que você está tocando, né? Então esses músicos pianistas, os grandes concertistas, né, os pianistas que tocam, eles acabam se destacando. Agora, ele começou, ele se destacou em podcast, indo para podcast. Ele começou na Jovem Pan. E quando eu assistia, ele já falava muita besteira, né? Eu sempre tive a impressão dele de ser um cara elitista. Elitista mesmo, aporofóbico, né? Um cara mais bolsonarista, né, politicamente falando. E ele dava lá seus pitacos, e daí eu falava, puta, que cara mala. É um cara mala, né? E aí ele começou, ele já atacava os artistas antes, poucos artistas, não colava, até que ele teve a brilhante ideia, quando ele começou a repetir o questionamento, perguntavam para ele, isso aqui, esse artista e tal, e ele falava, isso aí é ruim, isso aí é horrível. Um dia ele chamou de barro, né, para não falar aquela palavra. E aí colou. Aí ele repetiu, pô, não, isso aí é fezes. E aí ele repetia, e aí
todo mundo começou a achar engraçado. Aí ele teve a brilhante ideia, né, de usar isso para o personagem, né, criar um personagem em cima disso. Ele começou a perceber que ele estava viralizando na seguinte lógica, no seguinte método: quanto mais polêmico eu for, mais eu serei viralizado, né? Então é um cara que sempre correu atrás dos holofotes e nunca foi através do piano. Essa é a verdade. Foi sempre através das coisas que ele fala. Eu lembro por que elitista? Porque eu lembro de um vídeo, muito tempo atrás, na época que aqui no Rio de Janeiro a água estava toda barrenta, estava toda contaminada, a água do estado do Rio de Janeiro. E aí ele gravou um vídeo num avião, com uma garrafinha de uma água importada, uma água francesa, agora não lembro o nome, falando: aí, tá vendo os seus otários, seus... Pô, tô aqui bebendo água limpinha e vocês aí no Rio de Janeiro, eu não sei imitar, todo lascado, bebendo água marrom de barro. Isso aqui que é vida, isso aqui que é não sei. Eu já achei ele um babaca. E ele sabe que ele está sendo babaca, então ele usa isso, essa provocação, né, como se fosse tudo que é escroto, desculpa a palavra, que é a coisa que vai viralizar. Então ele inverte a situação, né? A opinião dele em relação ao funk, o sertanejo, a MPB, não generalizando, né? Mas MPB, e ele fala que é barro, né, que viralizou, isso pode até ser real, pode até ser sincero, pode até ser que ele não goste do funk, do sertanejo, né, e apelou para MPB. Por quê? Porque pianista não necessariamente vai só ficar no nicho do clássico. Geralmente o pianista ele é chamado para fazer outras coisas. Então, pode ser que ele não goste do funk, não goste do sertanejo, mas a MPB seria uma coisa muito mais polêmica, tanto que ele é um cara da Faria Lima, é um cara elitista, na minha visão, na minha percepção, não quer dizer que eu estou certo. E é isso, e ele usa isso, sabe? Eu vou atacar o Caetano, vou atacar o Chico, vou atacar o... Né? Também não estou falando que todo mundo é obrigado a gostar, nada disso. Mas ele sendo um músico, ele está mexendo com, de fato, um coronalismo, os coronéis da música. Né? O coronel... Meu Deus do céu, hoje não está saindo. E pessoal, enfim, vamos chegar às vias de fato. E é um personagem, tá? É todo um personagem. Pode ser aí 15% de sinceridade, de honestidade, mas é tudo personagem. O que você falar que é bom, ele vai falar que é barro. O que você falar que bombou e tal, ele vai falar que é barro, né? Então assim, é tudo um personagem. Não sei se diria um músico fracassado, eu também não gosto de ficar julgando dessa forma, mas não é através da música, né? Enfim. E reparem, né? É sempre ligado ao quê? A palavra, a barro. Né? Então ele usa isso para chamar os outros e ele viralizou com a palavra barro, né? Eu não vejo isso como uma coisa positiva. Uau, estou viralizando porque eu chamo todo mundo de barro. Eu não sei qual é o sentido disso, mas tudo bem. O importante para ele é estar nos holofotes. E ele viu isso, né? Não precisa ser um gênio, e adotou isso. Né? Talvez deve estar desesperado financeiramente e tal. Os artistas são assim, quando eles não conseguem mais se comunicar com a música, né, eles apelam para... Né, olha aí o Ed Mota, né?
ele é tipo um Ed Mota para mim, né? No sentido, não estou falando como músico, né? Estou falando como aquela coisa de ser xenófobo, de criticar, de, sabe, atacar, né? Música grega é top, música clássica é top, né? É música de verdade e o resto é lixo, o resto é barro, né? A questão da MPB, eu duvido que ele iria falar na frente de qualquer cantor famoso da MPB, você é fezes. Duvido, eu duvido, aposto que não. Isso é uma brincadeira, isso é um personagem. Mais um motivo para eu falar para você que é um personagem. Uma vez ele estava com Marcelo Marrom. Se vocês não conhecem o Marcelo Marrom, pesquisem aí. Um músico, comediante, ator. E aí ele tava lá e tal, e ele começou a falar esse negócio aí de barro, fulano é barro, não sei o que é barro. Aí o Marcelo Marrom, porra, mas você tá chamando o cara da MPB de barro, pô, o cara compôs músicas lindas. Eu não vou levar, não leva esse cara a sério. Não leva esse cara. Aí ele começa a rir, o Marcelo Marrom. Então ele não cai na pilha do Lorde Vinheteiro. Ele não vai ficar puto nervoso ou brabo com o Lorde Vinheteiro, chateado. Não, ele sabe que é brincadeira. Tanto que ele fala, bicho, não cai na pilha desse cara, velho. O cara tá falando isso porque ele quer aparecer, quer holofote, quer corte. E leva tudo numa brincadeira. Então o negócio é uma coisa tão imbecil e banal que o negócio é, sabe, é levar na brincadeira. Não quer dizer que ele tá falando a verdade. Né? Ele exagera, ele usa aquilo ali e exagera. Então, parte do público vê, assim como eu, né, eu faço parte desse público, vê ele como personagem de humor ácido, de rage bait, né? Alguém que exagera nas opiniões para gerar o quê? Qual é a finalidade dele? É engajamento, é reação, engajamento. Falem mal de mim, mas falem de mim. Vai ter gente me elogiando, vai ter gente me descendo a lenha. É isso, cara. Não tem muito segredo, pessoal. E eu fico chocado como as pessoas, né, admiram ele como músico e como um cara de opinião, um formador de opinião. Né? E um cara, para um cara que usa o nome de Lorde, para mim já é ou o cara é um burguesinho, ou um cara é um maluco, né, esquizoide que acha que tem. Né? E é um cara, um monarquista, pode ser um monarquista, e, cara, para ter um nome de Lorde é uma coisa muito, sabe, elitista, né? O rei, né, o Lorde, o grande rei, né, enfim, não posso falar aqui. Então, assim, ele não se destacou na Jovem Pan. Ele não se destacou como pianista. Eu vi ele tocando piano, ele toca muito bem. Ele toca muito bem, mas como eu falei, ele não é um cara que tem identidade. Ele é um pianista clássico qualquer, podemos dizer assim. Né? Eu vi ele tocando Mário Bros, fazendo cover de Mário Bros. Eu vi ele fazendo brincadeirinhas com aquele negócio, aquele galinho lá de borracha, né, fazendo música, aquilo. E aquilo é tudo um copia e cola. Ele não é genial, ele não inventou nada. Ele dá uma olhada no feed dele no Instagram, vê o que está bombando, vai lá e copia. Ele é copia e cola. Então, para mim, até na arte, na genialidade musical, ele não é genial. Nem nas opiniões, nem nas coisas que ele viralizou é genial. Nada do que esse cara faz ou fala é genial. E o público cai nisso daí. O público acredita. O público é ingênuo. Parte do público, né? Mas a maioria. E aí no final, eu vejo o jornal falando assim, apesar das polêmicas, ele continua sendo reconhecido como um músico tecnicamente muito talentoso
e um dos maiores canais de piano do YouTube no Brasil. Porra! O cara é um dos maiores pianistas do Brasil ou do YouTube. É mesmo? Não é possível isso. Enfim. Pô, então tá faltando pianista aí na área, né? Porque eu conheço vários pianistas aí que, né, tem algum conteúdo para fazer como música, como autoria. Anitta, ele disse que a, a música dela é bem produzida, mas não é boa. Eu concordo que a música não é boa e também não achei bem produzido, apesar de ter um bom produtor, né, nesse último álbum dela. E só voltando aqui à questão da MPB, né, dos grandes coronéis da MPB, eu acho é mais um motivo para achar que é um personagem, porque os caras da MPB eles não reagem a ele. Né? Quem é Lorde Vinheteiro, né, dentro do mercado musical? Quem é Lorde Vinheteiro dentro do mercado? Né? Criticar o mercado do funk, do sertanejo, eu concordo, porque é uma máfia. Mas quem reagiu da MPB, o Chico, Caetano, o Gil, quem foi que reagiu, até como uma brincadeira, até como... Né? Ninguém reagiu. Então, não é uma coisa assim real, entende? Porque as pessoas estão levando na brincadeira. Não precisa reagir. Se fosse uma coisa séria, se fosse uma coisa, né? Ele estava lá no programa do Igor, né, no Flow, e aí ele falou assim, vamos fazer agora um bate-bola de políticos. Em vez de ser artistas e músicos, vamos fazer de político. Aí você fala se é bom ou se é barro, né, fede. Aí ele falou, não posso, aí não posso, vai dar problema. Eu não posso entrar nessa área aí. Então é isso, cara. Sabe? É um cara que usa a inteligência dele para ganhar o holofote. Né? Ele não é burro. Mais um motivo de ser um personagem. Ele fala da MPB, que é barro, de forma ampla. Em podcast e corte viralizado, ele já afirmou que muita música brasileira mainstream seria barro, embora ele não lista nenhum nome desses artistas da MPB. Já do funk e do sertanejo ele lista. Entende? MC Pose, MC não sei o que, MC, né? Agora, eu gosto de funk. Esse funk daí, que tá aí, que vocês chamam de funk, não deveria chamar de funk, tem pouquíssimas coisas que são boas. Pouquíssimas. O resto é muito ruim mesmo. Eu concordo com o Lorde. É muito ruim. É um mercado. O mercado do funk e do sertanejo é ruim. Não somente a música em si. Porque o mercado é tudo um copia e cola, é tudo uma coisa só. Né? É universal. É um copia e cola do outro e é isso que gera dinheiro e vamos gerar dinheiro. Somente isso. E isso vai acabando com a música. Vai acabando com o mercado musical sob a visão do artista, não do produtor. O produtor ele vai continuar ganhando dinheiro. O mercado vai continuar acumulando capital. Quem vai se ferrar são os músicos. Né? Então, cara, Angra, Sepultura, essas bandas que ele falou também que seria barro, cara, eu acho personagem. Tudo dele é personagem. Eu tinha feito um vídeo exatamente sobre o Lorde Vinheteiro há uma semana e meia atrás. E assim que eu postei, eu acabei apagando, porque eu achei que não ficou bom. Então espero que esse vídeo fique bom e tirem as suas dúvidas.
Eu sou Scud, se inscreva no canal, sua inscrição é muito importante. Ajude a engajar, deixa o like, comente aí, quero saber a sua opinião sobre o Lorde Vinheteiro. E tamo junto na luta, valeu, falou.